Amados, boa noite. Boa noite já com Jesus. Nós tivemos uma manhã comovedora até, lembrando os últimos momentos de Jesus. E não tem como não ficar com o coração apertadinho, não? E nós já estamos de manhã, no domingo, na 94ª lição. 94. São 300 e vamos terminar logo. E hoje, a Maruzânia, nossa irmã querida, falou muito bem sobre salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Essa é uma fala daqueles déspotas daquela época que se referia a Jesus. Mas ele não se importou. Foi lindo, muito lindo. E nós, do Centro Espírita, Francisco de Assis, Amor e Caridade, estamos, gente, como que eu vou dizer assim, entre aspas, de cabeça, estudando o máximo da doutrina espírita, sempre Jesus, atrelado aos ensinamentos dele. Vocês viram, sexta-feira, falamos sobre a misericórdia. A gente esquece. Misericórdia com aquelas pessoas que não nos compreendem. É muito lindo. Vai acontecendo uma mudança conosco, no nosso interior. E então, e hoje, a Amélia Rodrigues e o nosso amado Divaldo, do livro Há Flores do Caminho, vem com o texto número 6, já do 5º livro, Socorro e Curiosidade. Vocês vão ver que impressionante que é a conversa de Jesus com uma dama, entende? Uma pessoa importante. E a gente só aprende. Vamos lá, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, suas atividades religiosas, as pessoas com as quais você convive no dia a dia. Tudo que te cerca, ele pode. E ele faz isso. Vamos lá. Chegando na nossa família linda, o nosso amado Mauro Furuta, e se ele não entrou sexta, coisa e tal, acho que ele estava trabalhando. É isso que tem que fazer. Vamos lá, para o texto Socorro e Curiosidade. E é interessante que é um texto que a Amélia coloca, mas não tira do Novo Testamento de nenhum dos evangelistas. Isso fica gravado no universo. E ela capta e o Divaldo transcreve. Boa notícia é que o nosso Divaldo, olha, veja bem, nosso Divaldo, com 97 anos, vai fazer 98 agora, 5 de maio, depois de muita quimioterapia, muito radioterapia, venceu um câncer na bexiga. E aí, preciso contar para vocês. E aí, ele estava ainda e ele encontrou, a Joana apareceu para ele. Olá, meu filho. Olá, minha irmã. Olá. Ele queria perguntar quando eu vou morrer, coisa e tal, mas aquele respeito de não fazer isso, não? E aí, a
A Joana falou, meu filho, eu tenho uma notícia boa para você. E aí, pois não, irmão. Você, a nossa família espiritual, precisa passar para todo mundo se não pegou nas redes sociais. Aí a Joana disse, você sarou. Você não tem mais câncer. Você obteve uma moratória. Moratória, merecimento. Deus resolveu e ele ficou entusiasmado, entende? Ele falou, ai, viver até os 100 anos, não? E aí ele pergunta, só isso. Mas por que aconteceu isso? A resposta foi, enquanto você for útil à humanidade, lição para nós. A gente fala e às vezes não introjeta aqui, mas introjeta no coração. Mas por que ele, com 97 anos, sara de um câncer? Por que essa moratória? Por que esse merecimento? Mansão do Caminho. Pai de 600 filhos. Veja, nunca cessou de trabalhar. Sempre arrisca a fidelidade espírita. E é interessante que a Amélia revive mais o passado, Jesus, coisa e tal, tudo o que aconteceu, como era na época. A Joana, não, é a psicologia. A psicologia. O sábado, o Douglas falou, a psicologia do envelhecimento. Vem a receitinha da Joana, no Vida Plena, como que você envelhece, bem e feliz. Então, a doutrina espírita é para todo mundo, para que você seja feliz. E a gente continua nesse caminhar. Quantos? Teresa de Calcutá teve moratória, Irmã Dulce teve moratória, Frei Damião teve moratória, Frei Galvão, aqui de Guaratinguetá, teve moratória, porque é uma necessidade de pessoas bondosas no planeta. Seguindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o Espiritismo, além de consolar, de iluminar, esclarecer, é essa força. É essa força. Você fica, fala, agora eu vou trabalhar mais. Agora eu vou realizar mais. É o que acontece com o Divaldo. E o nosso amado Chico Xavier, 92 anos, mas psicografando mecanicamente. Então, o Divaldo disse que 2025 é um ano que o Espiritismo vai florescer mais. Porque já não tem mais saída para as explicações que nós queremos das coisas. Não tem. Autista. Nós falamos sexta-feira. Nós falamos. Compromisso do passado é pai e mãe envolvido, é a criatura. E várias colocações vamos fazendo, estudando em O Livro dos Espíritos e não fugimos de nada. Dá para emendar tudo. Eu fico feliz demais. E principalmente com vocês, comigo. Tá bom? Aí, boa noite, desde lá do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, meu amor. Marcos Serafim. Marcos, eu fui pesquisar
do íncubus e do súcubus. Veja bem, é uma... Precisamos aprofundar mais, mas são espíritos que ficam sondando durante o sono, dependendo de como você deita, a sexualidade assume de uma forma muito importante. Eu vou, qualquer hora, fazer um comentário, eu posso até passar escrito para você da onde eu tirei. Mas é por isso que o pensamento plasma e toma forma. Caminha 300 mil quilômetros por segundo. Se pensou positivo, bonito, você vai estar em contato com os nossos irmãos melhorados. Aí, queixa, reclama, nada tá bom, vai estar em contato com esses que querem até que você se suicida. Atendi um rapaz outro dia com essa ideia. Por quê? Entende? Então, muito importante que você colocou, porque quando eu não sei, eu pesquiso. E eu vi bem. Então, a sexualidade é uma bênção. É a responsável pela reencarnação. Muito bem. Com amor. Não é assim, dona Valdirene, a senhora é retrógrada, porque agora pode tudo. Tudo bem. Semeadura é farta, a colheita é obrigatória. Mas, como é que vai fazer? Vai dormir? Faz um Pai Nosso, que, Jesus, eu tive um ótimo dia, que eu tenho uma ótima noite. Boas companhias. Faz o Pai Nosso. Acabou. Não vai ter a influência que a gente viu dessas criaturas, entende? Eu acho lindo tudo isso e é bom questionar, é bom estudar, é bom perguntar. Marcos Serafim, então, boa noite, meu amor. Estela de Jundiaí, isso aí, vamos lá. Marlene Pisoni Teixeira, boa noite, meu amor, boa noite. Vamos chegando. Hoje nós vamos ver um diálogo de Jesus e de uma dama, uma senhora, Raquel, muito importante na época. Vamos lá. Vamos para a Amélia, senão não dá tempo, porque vocês sabem que a Valdirene não para de falar. Adoro vocês, amores. Vamos ver lá. A Amélia começa assim. O texto é socorro e curiosidade. A moça, a Raquel, estava em busca de socorro para suas mazelas. E tinha uma curiosidade muito grande. Que homem é esse que o pessoal está com lepra, sara, está cego, sara, criança abandonada, ele acode, todo mundo corre para acudir, chega depois que ele faz tudo isso, ele vai conversar com seus apóstolos, e os apóstolos tinham suas dúvidas, como todos temos, não? E ele, então, explicava. E depois disso, olha o lindo, ele sozinho ia orar. Para quê? Para restabelecer as suas energias. Então, tudo que você vê dele é esse. É um trabalho incessante. Depois o diálogo com os apóstolos. Depois ele vai orar. Aí é que está. Por que não fazemos igual? Vamos em frente. Chegando também, oi Silvia linda, que manhã maravilhosa, já comentei. Kátia Maria Somense, esta semana, meu amor, vou te ver, mas eu tenho certeza que você já está ótima, vai ficar cada vez melhor e a cura vai chegar de uma vez. Vamos lá. Amélia diz, as flores espocando em cores fortes salpicavam
de festa à natureza, enquanto os miosotes pequenininhos espalhavam na gramínea verde, aquela florzinha azul bonitinha. Então você percebe que ela é muito romântica e bucólica e gosta disso, contar como que era o local na época. Os ventos perfumados venciam as distâncias, encrespando levemente, mexendo com as águas do Rio Jordão, que estavam todos se dirigindo para o mar da Galileia. Então, você vê que você percebe que é uma paisagem linda, é uma paisagem amena, é uma paisagem profícua. E aí ela diz, a primavera cantarolava na Palestina, saudada pela orquestração das aves que cantavam, voavam daqui para lá, de lá para cá, nos seus ninhos e etc. Em todas as árvores. Todas as coisas, naquela época, contribuíam para as auspiciosas boas novas que chegavam aos homens. O Rabi já estava trabalhando. E suas falas não têm contestação até hoje. Entende? Você só é altamente feliz, você só é paciente, você só é resignado quando você ouve os ensinamentos dele. Né? Isso é importante. E as notícias alargavam as dimensões dos acontecimentos todos que chegavam através das pessoas, os ditos milagres, entre aspas, as curas e etc. As aldeias das regiões ribeirinhas agitavam-se, sacudidas pelas emoções contínuas dos sucessos de cada dia. Claro, porque quando ele parava no local e para o atendimento às pessoas, um por um, até vi uma página uma hora da Amélia Rodrigues que tinha apóstolo que cansava de tanto atender. E ele firme. E fazendo as curas. Então, as regiões, uma contava para outra, e aparecia gente que não acabava mais. Ele apareceu. E ele era vida. Agora, comigo, que estamos trabalhando faz tempo, vamos fazer disso para nós também. Vamos fazer de Jesus a nossa vida, a nossa saúde, a nossa alegria, aumentar a fé, a confiança, a esperança. Gente, 2000 anos. E tem pessoas que estão completamente distantes disso. Não toma conhecimento. Eu não sei como é que vive sem essas colocações. E pode acreditar. Não é só com referência a nós, a nossa família espírita. Não. Com os católicos, evangélicos, um pouco vai, um pouco vai. Não consegue levar a sério. Cada obra que chega, vá à leitura. Porque, veja bem, é um espírito que escreve, está te orientando. Então, vamos lá.
ele apareceu e era vida. As enfermidades físicas desapareciam ante o seu toque e a todos fascinava. Precisava, naquela época, esta colocação. E aqui ele veio, é isso. E vocês se lembram, num texto, não sei de qual livro da Amélia que nós vimos, ele cura 10 leprosos. Tudo bem. Só um voltou para agradecer. Só um seguiu os ensinamentos de Jesus. Vocês vão vendo como é que naquele tempo já éramos fracos e hoje nós temos que reagir. Nós temos que levantar a bandeira do cristianismo e não poupar esforços para trabalhar a fé, a esperança, a positividade e colocar tudo na mão de Deus. E Ele vai nos auxiliando. E seu anjo da guarda, Jesus, estudando o livro dos Espíritos, gente, quando vamos reencarnar, um espírito assume a nossa condução na caminhada. Claro que não vamos fazer só o que eles querem, porque estamos na matéria densa e o livre-arbítrio é importante. Somos responsáveis por tudo. Não é o espírito, não é o protetor, não é a escolha nossa. E por isso, essas explicações lindas, tá? Então, oi Célia linda, boa noite querida. Ada Andreoli, que cuida dos gatinhos, dos bichos. Preciso mandar ração para você, amor. Rosimeira Aparecida Egino, boa noite, querida. Joana Lem, boa noite, amor, boa noite. Então, as palavras de Jesus possuíam o encantamento de responder a perguntas não formuladas que diluíam ante a clareza de cada conceito. Quando ele olhava para a pessoa, não precisava nem perguntar que ele tinha a resposta. Ele sabia o que é que afligia. O maior médium em potencial, o espírito mais iluminado do planeta. Não? E até hoje eu comentei no centro que aquela equipe católica Canção Nova está muito triste porque não sei se é uma deputada, não sei, hein? Fez uma crítica muito grande para Jesus, a Canção Nova, sei lá o quê. Então eles estão se reunindo porque estão com medo que haja um movimento que mexe com a religiosidade deles. E não é difícil, porque as pessoas que trabalham e vivem só a materialidade, o que nós conversamos aqui, nem pensar, eles não se interessam. Entende? E se tiver que prejudicar, prejudica. Então, que Jesus nos ampare e ampare todos os cristãos. Sendo o Brasil o maior país espírita do mundo e todas as religiões se comungam muito e bem, pronto, não? Mas vem aquele povinho, aquela política materialista, você sabe. E as influências que sofrem dos inferiores, tem que orar muito, muito, muito. Vamos em frente. Aí, Amélia diz, os silêncios que Jesus fazia conseguiam aquietar as aflições que não deviam ser afastadas. Quer dizer,
Havia hora que Jesus não ficava falando, amorosamente pregando, olhava e fazia silêncio e a criatura se acertava. Porque o magnetismo dele era muito grande. É aqui. Os seus silêncios conseguiam aquietar as aflições. Mas eu penso também, falo para vocês. Oi, Alain, meu amor, lindo, depois eu ligo para você, tudo bem? Marta Moura, boa noite. O seguinte, pensa comigo, se você entra no templo católico, pode ser tarde, não tem muita gente, veja o padrão vibratório que tem ali, que energia fortalecedora tem ali. Você entra de um jeito, sai melhor do que quando entrou. Assim, no templo espírita, a hora que você entra, já começa processos de cura, os irmãos já estão vendo cada um da sua necessidade. Então, vocês vão vendo que esse silêncio é necessário. Eu me lembro que quando eu visitei o Chico, na salinha dele de atendimento, estava escrito: o silêncio é uma prece. Pronto. Não tinha esse auê, não. Tudo assim, naquela beleza. Vamos em frente. Oi, Rose, meu amor, boa noite. Com a limpidez do olhar transparente, Jesus identificava as mazelas humanas, sem ficar questionando a pessoa. Olhou, já sabia. Característica maravilhosa de um espírito puro, filho de Deus, entende? E naqueles dias maravilhosos, mas ninguém pensava em nenhum minuto, nem adivinhava, nem nada dos acontecimentos terríveis, tristes, que iriam ocorrer com o seu sacrifício na cruz infamante. Porque o Sinédrio trabalhou 3 anos incessantemente para pegá-lo. Ele saía. E aí até que ocorre o desnecessário. Mas ninguém fala para o outro. Por que ele foi crucificado? É o romano? Não. É o seu povo. Por quê? Porque pregava o amor, pregava o perdão, a tolerância, coisa que não era feito. E que hoje também é difícil. Entende? Nós temos que ir assimilando desses ensinamentos para nossa melhora e evolução espiritual. Tudo é importante, mas a moralidade, a religiosidade é fundamental. Vamos em frente. E aí, terminada aqueles trabalheiros do dia inteiro que eu te contei antes, e vinha, acudia, arrumava, coisa e tal, com pessoas humildes, conversou, elas foram embora, todos assim, sem aflição, consolados, maravilhados, curados, conversavam com os seus discípulos. E aí, ele se via muitas vezes cercado por pessoas, como eu já falei, que queriam aprender, sedentas de aprendizagem da Boa Nova. Homens, mulheres simples, pessoas da alta sociedade ou não, escondido, iam lá.
Entretanto, vez de que outra, surgiu alguns necessitados sobrecarregados por fardos mais pesados, vítimas de enfermidades morais mais graves. Veja Paulo, que mandou matar Estevão. Quer dizer, onde fica a paz para essa criatura? Aí ele se cristianiza, torna-se um grande divulgador, mas de todas as mazelas, essa é difícil, tirar a vida do outro, não é? E aí, numa dessas reuniões, ao entardecer, com toda aquela beleza que a Amélia Rodrigues coloca no começo, e aí então ele se encontrava a sós. Já conversou, agora eu vou orar. Mas ele estava a sós, acercou-se dele uma mulher muito distinta de posição social, que respeitosamente lhe apresentou os conflitos que a inquietavam. Você veja bem, era uma pessoa de posse, não era uma faminta, uma abandonada, não, uma pessoa de posse, cheia de conflitos, não? E ele, então, olhou bem para ela e ela tinha acesso às autoridades religiosas do Sinédrio, às colocações políticas romanas, ao lado de pessoas importantíssimas do ponto de vista material, mas ninguém conseguia deixá-la feliz, deixá-la sem aflição. E ela chega para ele e fala: Senhor, tenho ouvido falar de vós. Minhas servas participam das vossas prédicas, seus ensinamentos, e narram-me os vossos feitos. A mulher samaritana, o paralítico de Cafarnaum, tudo. Ela fala, venho acalentando e desejo de vos falar, mas sabe, falta coragem para eu falar com o Senhor. Não devia ser fácil mesmo, porque não tinha problema de ordem material, era problema de ordem espiritual. E ela disse, hoje, porém, não posso aguentar o anseio e a necessidade, e aqui eu me encontro. Jesus, vendo aquela mulher simpática, bem posta, bem arrumada, olhou-a com brandura e docilidade. Essa fala, bem-aventurados, brandos e pacíficos, então é isso que ele é. E sentindo-se estimulada, a senhora que estava ali prosseguiu e falou. Ela vai falar do seu drama, da sua problemática. Vamos lá. Vivo atormentada. As dúvidas sobre a verdade de tudo me assaltam e padeço desassossegos que ninguém imagina. Não me encontro doente do corpo, não. É da alma. E isso me parece injusto. Por quê? Invejam-me e sou generosa.
Respeitam-me de público, mas detestam-me no íntimo. Olha que energia horrível chega para ela. Saúdam-me na rua e na sinagoga, todavia, me evitam. Então, ela entra no templo, maravilhosa, e o povo, tchu, tchu, tchu. Então, ela está explicando para ele. E conforme ela vai explicando, esse vazio existencial, essa ausência de paz interior, embora tenha saúde física, acontece conosco. De repente está tudo bem, ninguém está doente, não tem preocupação, mas que negócio, eu não estou bem, isso não está bom. Esse é o vazio existencial. É preciso religiosidade, é preciso seguir Jesus. Não importa qual seja a religião, meus amores. Isso é coisa do homem. Importa é o mestre. Importa seus ensinamentos. Importa isso. E então, quando ela estava contando, ela começou a chorar muito, muito. Não dava para aguentar as lágrimas. E aí, a voz na garganta embargada, com muito esforço, ela disse: se vós vindes de Deus e conheceis os males do coração, ajudai-me, tem piedade de mim, ajudai-me, estou perdida. Aí eu fiquei imaginando, quanta gente assim, quantas pessoas com casas magníficas, com carros, com família linda, com saúde física, mas não está bem, não fica bem. Entra nesse vazio existencial, nessa colocação que precisa alguém, e é por isso que tem psicólogo, psiquiatra, atendimento fraterno na casa espírita, tem confessionário no padre, tentando trabalhar o espírito, trabalhar a alma. E aí, então, Jesus compreendeu a dor da mulher e, sem qualquer afetação, calmamente, ele falou: Raquel, sim, eu sei tudo o que você está passando. Mas o Senhor me conhece? E aí Jesus esclareceu: eu te conheço desde antes deste momento aqui que você chegou. Porque eu sou o bom pastor e a todas as ovelhas que o meu Pai me confiou, Deus, eu as identifico no coração. Não te surpreendas, portanto, por eu estar falando assim com você. Porque através das suas dores eu já conheço você, da sua problemática. Aí Jesus continua: quem me busca, procura meu Pai. Ó, gente, olha que bonito. Quem me busca, procura Deus. Que é tão difícil de entendermos que é a inteligência suprema, o Criador de tudo. Um dia vamos entender. Entende? Mas ele está falando aqui. Quem me procura, procura Jesus. Está procurando Deus. Aquele que me encontra
a meu Pai compreende, saindo da noite para o dia e da morte para a vida. Aquela explicação que o Espiritismo matou a morte. Por quê? Todos nós, a partir do momento que nascemos, vamos deixar a matéria um dia. Estamos com pressa? Não, mas vamos. Muito bem. Mas acabou aí? Não. A vida continua, esplendorosa e bela. Encontro de familiares, novas propostas de trabalho, enfim, não cessa nada. É um eterno continuar. E ele está falando aqui. Aquele que me encontra, a meu Pai compreende, saindo da noite para o dia e da morte para a vida. Não perece, porque não se acaba, transferindo-se de um para outro estado, porém, continuando na vida. Então, somos, graças a Deus, infinitos, eternos. A matéria acaba, mas o espírito não. Isso é lindo. Isso é lindo porque quase ninguém fala. Pensa comigo, raciocina comigo. Onde estaria a bondade soberana de Deus se houvesse só, olha, vive, morre, acabou, não tem mais nada, ou vai para o céu, inferno, purgatório para sempre, acabou. Pensa comigo. Isso precisa trabalhar a razão. A razão. Nós estamos em evolução constantemente. A bênção está aí. A gente que ama os familiares, a gente que ama todo mundo, que é isso? Oi, Ana, linda, boa noite, amor. Boa noite. Então, ele continua, Jesus continua falando. Olha, gente, ensinamento. A Amélia, eu estou apaixonada por ela faz tempo. Ela só levanta o nosso moral. Ela levanta o nosso moral. Se você prestar atenção, não tem nada que... porcaria, viu? Escutar. Não, é para nós, para a gente energizar, para a gente se fortalecer. Mas eu já estou com mais de 80 anos. Não, que daí? Eu de volta com 97. E daí? Tudo isso é lindo. Vamos em frente. E aí, ele fez uma pausa e falou para ela: Raquel, há muitos males do coração que afetam a alma. Aí ele vai colocar umas coisas que nós vamos, eu como já li o texto, nós vamos nos colocando e falando, eu estou aí, não posso, eu vou melhorar. Eu estou aí, não posso, vou melhorar. Porque ele está falando. Então ele pôs assim: há muitos males do coração que afetam a alma, atrapalham o progresso da alma, a evolução da alma. Porque nós vamos ter que chegar à condição de espírito puro e perfeito. Vai demorar, não tem importância. Então ele diz, olha que vamos gravar. A ambição desmedida leva à loucura. Eu não vou me enquadrar aí, não quero nem saber. Mas tem pessoa que é fressurada. Quanto mais dinheiro tem, mais quer, mais quer, mais quer. Quanto mais cargo político tem de poder, de mandar, de lapidar, mano, você entende?
afetando a alma. Como é que vai ficar essa alma? Continuando. Então, a ambição, esquece, é fugaz, aistada no corpo e almejar além do que se pode utilizar, significa avançar para alienação. Está recomendando que permaneçamos com o necessário para sobreviver. O necessário, nada fora disso daí. Vi outro dia, não sei quem, não vou citar nome, tem 10 carros Ferrari. Para quê? Vai andar? Tem mulher que às vezes tem 200 pares de sapato com 2 pés. Tem um closet com 200 peças que não dá para usar, repetir nem a roupa. Que é isso? Que tá aqui? Tá aqui. Isso é fugaz. Isso não leva a nada. Deixa a pessoa alienada. Deixa a pessoa doida, leva à loucura. Isso ele está ensinando, está falando para Raquel. Para Raquel entender disso daí. Mas é muito mais para nós do que pensamos. Aí ele diz, Jesus fala, a ambição cobiça o alheio e envenena, facultando a invasão de cruéis verdugos na casa mental. Gente, um homem deseja a mulher do outro. Ele se autoenvenena. Ele faz mal, mesmo que ele consiga. Por quê? Porque a sua casa mental fica péssima. Só pensa naquilo. Olha, a ambição cobiça o alheio e envenena. Vamos ficar com o que a gente tem, a nossa casinha, o nosso maridinho, tanta coisa para fazer. Vamos ficar com aquilo que é lindo. Aí Jesus continua conversando com ela. A calúnia, normal, isso existe hoje. É punhal invisível que retalha vidas e ceifa o caluniador. Acaba com ele. Então, fechar a boca, não falar nada de ninguém, caluniar. Fulano pegou, fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez... O problema é do fulano que fez. Ele vai ter que resgatar o seu débito. Quando nós entendemos que a cada um, segundo as suas obras, e o que você semear, você vai colher, nós não vamos nem falar de ninguém, nem mexer com as coisas de ninguém, vamos tocar o nosso barco, vamos para frente. Vamos para frente. Aí, ele fala assim, a calúnia é punhal invisível. Está falando mal aqui dos outros, escondidinho, mas que... Aí, ele continua falando para Raquel. Ah, Raquel, a inveja é pedrada psíquica que fere o próximo e arrebenta quem a atira. Ah, mas eu gostaria de ser não sei quem, porque fala lindo. Ah, mas eu gostaria... Mas ninguém quer ser o Divaldo para cuidar de 600... de adotar 600 crianças e fazer a mansão do caminho e dar comida para todo mundo e ter asilo dos velhos e ter o parto humanizado e ele quer agora, ele quer também uma faculdade. Isso ninguém quer. Você quer? Você está vendo como é que é? Você tem inveja, vai ter inveja. Eu gostaria de fazer alguma coisa que o Divaldo faz, eu gostaria, mas sou um grão de areia. Está longe, longe, longe. Mas é isso que nós temos que copiar. E é o que Jesus, é o que a gente está falando.
E Jesus está explicando para Raquel. Não podemos ter inveja de ninguém, porque é gordo, porque é magro, porque é baixo, porque é preto, porque é branco, porque tem dinheiro, porque é lindo, porque é feio. Não interessa. Cada um é um. Isso tem que ser, entendeu? Tem que entrar no nosso psicológico para poder ajudar nossas crianças. Tem criança cabeluda, tem criança bonitinha, tem criança desdentada. Gente, tem que haver um acordar para a fala dele. A inveja é pedrada psíquica que fere o próximo. Aí ele fala mais uma coisa. Raquel, presta bem atenção. A indiferença a seu turno mata os sentimentos e se irradia como humor maléfico. Gente, uma das coisas piores é isso, a indiferença. O Douglas falou bem ontem da psicologia da velhice, quando o velho repete, e o filho fala, o senhor já falou, pare de falar. Está errado. Tem que ouvir. Ou o pai velho está falando, ó, ouvidos moucos, não quero saber. Hã? Como algumas autoridades fazem. Você vai, por exemplo, conversar com uma autoridade e diz assim, tá aqui o prefeito das contas, abre as portas. Tá aqui a dona Valderez pedindo não sei o quê. Fala que nós estamos em reunião. Indiferença. Se lascem com seus pobres. Indiferença. A indiferença mata os sentimentos e se irradia como humor maléfico. A criatura indiferente para com seus familiares, para com seus animais, para com suas plantas que precisam de água. É tudo. Jesus está dando uma aula para nós aqui inigualável. Indiferença. Não podemos. Nós temos que dar atenção a todas as pessoas. Bom dia. Como está a senhora? Tudo bem? O telefone tocou. Fala que eu não estou. Não! Atende. Entende? Não pode. Aí Jesus continua. Tudo isso que ele falou passou para a nossa cabeça já. Aí ele fala assim, só o amor pode propiciar a paz, fomentar a saúde íntima. Só o amor. Por que o Divaldo teve moratória? Porque ama. Ama incondicionalmente, sem nada pedir em troca. Entende? Desses 600 filhos, Divaldo tem médico, dentista, sei lá, padeiro, parará, tudo ele trata igual. Tio Di, entende? Todo mundo adota cachorro, gato, mas não adota uma criança. Por quê? Porque não tem ainda entendimento que aquela criatura, às vezes, é o seu parente do passado. Por que nós damos o físico? Está comprovado. Mas não damos o espírito. O espírito pode ser um parente meu. E a gente pensa, não quero essa pretinha aqui. Não quero essa. Por quê? Pode ser o seu parente, o seu amor do passado. Então, está explicando aqui. Então, é necessário, portanto, só o amor pode propiciar a paz e fomentar a saúde íntima. Essa saúde existencial para dominar, deixar o coração mais brando, entende? Ficar feliz com você mesma, mesmo na velhice, mesmo com doença na família. Não!
porque está tudo certo. E ele continua. É necessário, portanto, ser livre. Você não pode ficar sob a guampa de dominadores. Não. Vamos fazer tal coisa. Vamos progredir aqui. Vamos melhorar aqui. Aqui. Todo poder, Jesus falando, todo poder na terra é dado pelo Pai, por Deus, que o transfere de mãos, exceto aquele que nasce do bem e aumenta sempre. Sempre. Se deseja a afeição dos outros, falando para Raquel, que ela falou que ela entrava no sinédrio e o povo saía. Uma madame. Se desejas a afeição dos outros, ama primeiro, repartindo os teus excedentes com aqueles que possuem menos. Não adianta amontoar. Não adianta amontoar. Observando que a melhor maneira de aumentar os valores amoedados será dividindo-os, em considerando que todo aquele que doa, investe, e quem guarda deve a vida. Praticou o bem, não precisa ficar pensando nada. Praticou bem, está acudindo aqui, está acudindo lá, mas de repente o filho lá está lá doente e começa a sarar. Por que ele está sarando? Porque você está auxiliando, porque você está praticando bem. É dessa forma, é dessa forma. Está aqui, ele está falando. Ele está falando. Aquele que doa, aquele que reparte, aquele que divide, aquele que pratica caridade, aumenta as colocações morais dele, melhora. E aí ele fala ainda, ante a tentação da calúnia provocada pela inveja, coloca a palavra de estímulo e de respeito, exercitando a amizade fraternal a caminho da real afeição. Está ensinando a Raquel como que ela pode ser mais feliz e quais mudanças. Quando ele fala aqui, quando ele fala na tentação da calúnia, coisa provocada pela inveja, por exemplo, nós que trabalhamos, no educandário nós temos 17 pessoas, não? Entre cozinheira, merendeira, tudo, monitores, tá. Se for ficar faz isso. Tá? Aqui quem manda sou eu. Já ouvi isso. Não lá, quando mais moça. Não, aqui quem manda sou eu, tem que me obedecer. Tudo bem, você me obedece até com raiva. Mas não é assim. Nós temos que nos confraternizar. Vamos fazer juntos. Todo mundo vai. Ai, precisamos mudar, arrumar o jardim. Quem traz uma muda? Todo mundo leva. Então, é coisa que Jesus está orientando aqui para que a gente seja mais feliz e exercitando a amizade fraternal, meus amores. Fulano não me ama, o problema é dele. Você ama. Pronto. Aí, Jesus explicou tudo isso que serve para nós. Houve um silêncio que se fez natural. Porque a Raquel ficou, meu Deus, quanta coisa. Será que ela não caluniava? Será que ela não era invejosa? Será que ela não é ambiciosa demais?
ela tinha que fazer uma análise, não? Sentindo-se, a Raquel, sentindo-se desnudada com tudo isso, mas não censurada, em prantos, ela tornou a falar com Jesus. Ela percebeu os locais que ela errava. Pensa comigo, todo no cotidiano. Uma pessoa, quanto mais tem, mais ela quer. Quanto mais dinheiro, mais tem, quer. Mais, quanto tem mais carro, mais, quanto mais roupa, mais... É assim, gente. Esquece do lado da espiritualidade. Aí, ela se autoanalisou e falou: amparai-me, Rabi, na minha incredulidade e fraqueza. Fraqueza moral. E quantos conosco que estamos falando, não entra no contexto que nós estamos querendo. E aí Jesus recomenda: tende misericórdia com aqueles que não comungam das suas ideias. Tem que ter. Não, não vou ligar, mas não quer fazer, não faz. Tende misericórdia. Ore pela criatura. Ore muito. A oração fortalece. E aí a Raquel pede: amparai-me, Rabi, amparai-me na minha... E ela não acreditava. E na minha fraqueza. Eu tenho tudo e não tenho nada. Aí Jesus, com dó mais bondoso, disse: bonito, vai, Raquel. E começa. A transformação tem início no desejo íntimo e concretiza-se na ação renovadora. É o que o Chico faz e fala. Sempre nós temos a oportunidade do recomeço. Não é porque chegamos até um ponto e não deu certo, e não fui feliz, e estou com minhoca na cabeça. Não! Recomeça! Vamos! A vida é um eterno recomeço. Caídas e levantadas, caídas e levantadas. Não vamos cessar de orientar e falar isso, não? Foi o que Jesus falou. Vai, Raquel. E começa. A transformação tem início no desejo íntimo. Você quer, você fala: eu quero, eu posso, eu mereço, eu vou mudar, eu sou forte. Usando aqui a lei da atração. Eu acho um espetáculo, tá? Aí ele fala para ela ainda: tropeçarás várias vezes, quase vencida pelo desânimo. Não é de uma hora para outra que você se cura e se cuida. Sofrerás o hábito antigo que se negará a ceder. No entanto, insistindo e orando, conseguirás o êxito que te coroará o esforço. Ser fiel e não receies. A gente está uma beleza. Insistir, orar, pensar positivo, ir para frente, vai sim conseguir o êxito, esquecer das coisas que não precisa. E não tenha medo. O medo é preocupante. O medo, a insegurança, a depressão, não pode. Para lá o que está fazendo com medo e vem fazer outra coisa. Aí a Raquel ergueu-se e saiu embalada por uma vontade nova
que ele musicava a alma. Sabe quando você conversa com alguém que te deixa o coração mais leve? Foi o que aconteceu. E os discípulos que estavam afastados, vendo-a retirar-se, aproximaram-se curiosos e Simão, o danado, perguntou: Mestre, qual o problema dela? Rica? É invejada por todos? Por quê? Que problema que ela tem? Jesus relanceou um olhar pelos companheiros e respondeu: Simão, Simão, o reino dos céus está reservado aos que ajudam sem interrogações, sem perguntar, e atendem ao próximo sem lhe sindicar das mazelas e fraquezas que o afligem. Não ficar cutucando. Vai abrir a boca para auxiliar, para levantar o moral da pessoa. É isso que tem que fazer. Jesus falando: o reino dos céus está reservado aos que ajudam sem interrogação e atendem ao próximo, sem ficar falando das suas fraquezas. A curiosidade, Simão, malsã, injustificável, oferece elementos para males que podem ser evitados. Como quem diz: Simão, você não tinha que perguntar nada da mulher. Ela é rica e isso está com problema, o problema é dela. Já conversamos. Simão levou uma chapoletadinha aqui, tá? E aí, Simão, calando-se, mergulhou na magia da noite branda e fresca, refulgente de astros. O tempo nosso, vocês me perdoem que já passaram 8 minutos, mas eu penso assim: muitas vezes nós temos sim curiosidade sobre alguma coisa, mas está uma curiosidade injustificada da vida dos outros, não é para fazer isso. Nós temos que continuar o nosso caminhar com ensinamentos profícuos de Jesus. É tanto, que nós temos que acordar cada vez mais. E a recomendação maior: amar para termos paz e saúde. Que lindo, não é? Quanta coisa, meus amores, nossa família espiritual vai assimilando, vai melhorando, e a hora que você vai para a cama, obrigado pelo dia que eu tive, que eu tenho uma ótima noite. Levanta, obrigado pela noite que eu tive, que eu tenho um bom dia. E ele, quem é o nosso timoneiro? Jesus. Vamos em frente? Vamos orar. Minha gratidão a todos que estão aqui. Que nós possamos aurir dessa beleza, para termos mais paz, para termos mais saúde. Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, obrigado por tudo. Gratidão pelas nossos domingos de tanta luz, e tendo um professor, um médico, um mestre conosco. Obrigado. Mas agora, cada um vai pedir
vai pedir, vai usar a lei da atração. O que está te afligindo? O que está te incomodando? Vai. E eu, com muito amor, peço, Jesus, abençoe a todos e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Também abençoai os nossos familiares, próximos, distantes, encarnados, desencarnados. Mestre, derrame a sua bênção de paz em todos os lares. O Senhor pode. O Senhor pode. Cura o enfermo, meu Pai. Cura o doente do físico. Cura o doente da alma, Senhor. Cura. Enquanto vocês pedem, oramos. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Positividade a todo momento. Inspirai-nos tudo que é bom. Reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre também a nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós. É só você querer. Se você não faz o bom caminho, ele fala tchau e sai um pouco. Mas se você quer, ele está com você. Que a vossa suave influência penetre em nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprover a Deus enviar-nos. Seu anjo da guarda presente, amor. Podemos dizer muito sim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tenham uma excelente noite. Reflitam um pouco do que ouvimos. E se você tiver alguém com problemática dessa ordem, passa para a pessoa. Fala, escuta essa prosa do Dona Rodrigues aqui. Não, escuta a prosa da Amélia Rodrigues. O que Jesus está falando? Tem que passar para o outro. Porque quando você passa para o outro melhora. Entende? Porque ninguém quase tem acesso a essas maravilhas aqui que nós estamos tendo, gente. Hã? Então, que Jesus abençoe você. Muita paz, hoje, agora e sempre. Meu beijo, meu carinho, meu amor. Fiquem com Deus.